Bom, boa tarde para todo mundo. Deixa eu só me situar na temporalidade aqui. Beleza. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre análise de dados, usando uma ferramenta que já é bastante conhecida por alguns departamentos aqui na Unicamp. Já tive o prazer de conversar com algumas pessoas. O departamento de biologia é um dos que usa ela. Só que eu vou dar uma visão um pouco diferente dela, um pouco além do que é falado no site do fabricante da ferramenta, né? Então, vamos lá, prometo ser bem rápido e eu gosto de interagir um pouquinho na apresentação, tá, galera? Então, vocês vão ter que levantar a mão algumas vezes. Então, vamos lá. Há muito tempo atrás, não muito assim, essa era uma visão que a gente tinha de armazenamento dos nossos sistemas rodando em máquinas dentro de um data center. Hoje, tem pessoas que nunca viram um data center, acreditem em mim. Tem pessoas que nunca viram máquinas, acham que tudo nasce na nuvem e não existe nada por trás. Então, aqui a gente tinha uma dificuldade, nessa época, de coletar informação já. Principalmente informação da máquina em si. Logs, questão de temperatura de data center, temperatura de rack, centralizar isso tudo em um lugar só e conseguir tomar alguma decisão. Já era complicado nessa época, não era nada fácil. Eu tive problemas nessa época para fazer as coisas, sempre gostei de centralizar informações. E aí, depois as coisas começaram a evoluir um pouquinho mais. As latas passaram a ter mais coisas dentro delas. E aí a gente começou a ter máquina virtual. E aí a dificuldade de coletar dados começou a ficar maior ainda. Porque antes eu tinha um nó, uma lata enfiada num rack, e essa lata sustentava um sistema, geralmente. Eu passei a ter uma lata com várias caixinhas dentro dessa lata. E a quantidade de informação continuou aumentando, a demanda por informação cada vez maior, as coisas começaram a ficar mais distribuídas. E aí chegou a famigerada cloud, né? Onde as coisas crescem, temos a sensação de recursos infinitos, mas o recurso ele é limitado ao seu poder de pagamento do boleto no final do mês ou seu cartão de crédito. E aí você cresce máquina, desce máquina, põe máquina, cria sistemas complexos, coleta, eu estava no meetup ontem da AWS, você coleta coisas, joga em algo de inteligência artificial, aquilo gera um output, tudo isso está espalhado, crescendo em tudo quanto é canto. E o desafio de ter as informações centralizadas para uma análise continua aumentando. E as pessoas estão postergando fazer isso de uma forma, entre aspas, decente, há bastante tempo. E aí, não bastando eu ter máquinas virtuais, eu ter máquina como serviço, me vem o famigerado do container. Onde, enquanto eu falo container, nasce 1 milhão de microserviços e morre 1 milhão de microserviços. E as coisas começam a ficar cada vez mais complicadas de pegar informação. E aqui eu ainda estou falando só de informação de máquina, às vezes, do que está sendo gerado em um sistema, né? Hoje, eu não sou um especialista em dados, mas todo mundo fala que dados virou o novo petróleo, né? Se você tem dados, você tem dinheiro, você consegue fazer dinheiro. E aí, quando a gente tem um monte de container, as coisas começam a ficar complicadas. Por quê? Quem aqui roda aplicações em containers? Alguém? Ali, temos um ali. Você captura os logs dela? Pois é. Ficou fácil colocar no ar e as pessoas não capturam logs ou fazem uma abordagem de captura de logs, informações e métricas um pouco errada. Não é fácil. E aí as coisas vão evoluindo, cada vez a necessidade de mais coletas. E aí vem algo que vem a calhar com a palestra anterior, a famigerada internet das coisas. Que para mim sempre foi a internet das coisas, porque eu nunca estive conectado nela. Sempre teve alguma coisa conectada nela. Um computador, para mim, uma coisa, ele estava conectado. Então, para mim, sempre tivemos uma internet das coisas. Só que isso começa a aumentar. Wearable devices, então você tem teu relógio inteligente, teu medidor de insulina inteligente, medidores
de energia, inversores, e toda essa informação está sendo gerada e mandada para algum lugar. Ou, se não está sendo utilizada, você está perdendo inteligência. E aí, devices, cara, tem de tudo. O que a gente imaginar, existe um device fazendo alguma coisa. E melhora, porque junto dessa coisa arada toda, eu ainda tenho negócios. E muitas vezes negócios são amparados em dados que estão sendo gerados por um device, como por exemplo um inversor. A empresa que vende um inversor tem o seu negócio amparado nos dados gerados pelo inversor, para ela saber o que está acontecendo, saber o quanto você está economizando, saber o quanto isso foi útil, não foi útil, saber quantas pessoas passaram por um lugar, quantas pessoas consumiram algo. Marketing tem consumido muito disso agora, dessa inteligência, né? Data driven é a palavra do momento. Não gosto de usar essas frases bonitinhas, data driven e tal, mas é isso, é guiado a dados. O mundo hoje é guiado a dados. As grandes empresas do mundo, as maiores, vivem de dados. O Google vive de dados. O Facebook vive de dados. O Netflix vive de dados. Não é de te entregar série. O Uber vive de dados. Não é de te entregar um carro na porta. O dado é o que faz eles terem dinheiro. Porque eles entendem o teu comportamento, eles entendem como o negócio deles tem atingido você, como você tem consumido, modelam o negócio e te devolvem algo que você fica, uau, que doido, ele me entende. Pois é, mas na verdade ele está te analisando o tempo todo. E a gente tem essa capacidade de montar essa análise dentro de casa, muito simples, muito fácil, e começar a analisar toda a informação que a gente gera. E a gente gera muita informação, mas muita mesmo, e a gente não sabe o quanto a gente gera de informação. E aí, isso aqui tem se tornado algo extremamente comum. Eu trabalho com centralização de eventos, em geral, e não importa que tipo de evento que está acontecendo, e esse tem sido um mundo cada vez mais comum. Diversos inputs de devices esquisitos, inputs de containers, de aplicações, de uma planilha, input de uma câmera. Tudo isso é dado que, se você centralizar em algum lugar, você consegue ter inteligência. Mas hoje, eu tenho, por exemplo, ali, como que funciona? Enfim, tem um Apache gerando um log de um jeito, eu tenho log files de diferentes formas possível, um device gerando log de um jeito, outro device gerando log de outro jeito, uma bagunça. Eu tenho o meu sistema lá de compra e venda de alguma coisa, ou sistema de matrícula, sei lá, qualquer sistema, gerando dados de uma forma que ninguém usa aquilo, ou cria aquele famigerado relatório que para o sistema todo mês. Eu tenho redes sociais gerando dados o tempo todo, eu tenho devices celulares gerando dados o tempo todo, o IoT. Tudo isso com a dificuldade monstruosa de ser parseada, isso tudo pode ser enviado para um monte de lugar, e esse é um ecossistema muito comum, que não deveria ser assim. Deveria ser parecido com isso. Deveria ser simples. Eu deveria ter meus dados, entro em alguma coisa que faz uns reportes desses dados, eu gero uma análise, tomo uma ação e que me gera um valor, sendo bem grosso no análise. Então, por exemplo, você tem os seus servidores web. E eu vou contar uma historinha rapidinho de um projeto que eu fiz. Eu tinha um servidor web que atendia um serviço utilizado pela população brasileira. E eu queria, um desafio meu era, a partir de um log que o meu servidor tinha, um log. Quem que já viu o log do Apache? Aquele log normal. Eu queria daquele log tirar como estava a minha aplicação. Eu queria do error log pegar os erros em tempo real e mostrar para os meus desenvolvedores, e eu queria mostrar para o meu diretor um dashboard em tempo real de quantas coisas haviam acontecido. Só que eu não queria ter diversas informações, porque eu tinha o log da aplicação. Na aplicação eu tinha a transação, eu sabia o que era a transação, então se a transação ocorreu, eu podia mostrar para ele no dashboard um mais um. Eu podia mostrar
para minha equipe de infraestrutura, quantas transações por segundo estavam acontecendo e a relação dessas transações com o consumo de CPU. E para o meu desenvolvedor, que sempre queria ter acesso aos logs em produção e me enchia as paciências para isso, eu conseguia ter para ele uma interface que ele via os logs em tempo real. E esse era o meu desafio. Eu comprei essa ideia lá. E eu consegui fazer isso. Foi fácil? De forma alguma. Mas eu precisei estudar a minha informação, o meu dado, na verdade, para gerar uma informação. E quem me ajudou a conseguir isso foi essa stackzinha aqui. Já ouviram falar dessa stack? ELK, Elasticsearch Logstash Kibana. Extremamente famosa e não para só por Elasticsearch Logstash Kibana. Na verdade, hoje é o que menos tem, é isso aí. A gente tem os bits ali, que são a parte nova. Então, essa stack, há 6 anos atrás, me permitiu fazer isso. Hoje, ela permite que você faça isso muito mais fácil. Né? Muito mais fácil. Só para citar um exemplo, ela é open source, tá? Tem uma parte que é proprietária dela, mas dá para fazer tudo com open source. Vocês sabem o que é SIEM? Sistema de gerenciamento de eventos, geralmente de segurança, para a gente analisar as coisas. Era uma dor de cabeça fazer SIEM antigamente. Hoje, na verdade ontem, a Elasticstack lançou o dashboard de SIEM dela. Então, se você quer começar a ter noção dos eventos de segurança das suas máquinas, e não sabe por onde começar, já está pronto. Basta fazer um shipper do log para lá, e ela tem um dashboard pronto. Você não tem nenhum trabalho de fazer um dashboard. Só não faz hoje quem tem preguiça. Então, assim, esses caras aí me ajudaram, e a gente tem, a grosso modo, 3 camadas. A primeira camada é o Kibana, que é o cara responsável por visualizar. Eu brinco que o Kibana te transforma, com todo o respeito, em um cientista de dados. Você se sente um maluco. Você começa a fazer gráfico, a juntar informação, a fazer query muito fácil e ver as coisas. Mas você está longe ainda de ser um cientista de dados. Mas você tem ideia do que está acontecendo, coisa que antes você não tinha ideia. Para eu fazer um dashboard há 8, 9 anos atrás, era uma dor de cabeça. Hoje, é porque eu não estou usando o meu computador, enfim, dá uma trabalheira e tudo. Mas hoje, com 45 segundos, ou quiçá 1 minuto, eu subo uma estrutura toda completa e gero um dashboard pronto na minha máquina. Pegando logs do Apache, por exemplo, usando o Docker. Então, assim, é muito rápido hoje fazer isso. E aí a gente tem o Elasticsearch, que é não é uma base de dados, né, mas é uma base de dados documental, onde eu tenho a estrutura de documentos, e eu guardo esses documentos, e ele é full text search, e quando a gente está falando de buscar informação, nada melhor do que uma base full text search, para eu fazer buscas. E aí exemplos de quem usa Elasticsearch, por exemplo, porque às vezes pode vir na cabeça de algumas pessoas, Elasticsearch, coisa muito, ninguém usa isso. Se alguém aqui já pediu um carro pelo Uber, saiba que aquele mapinha, quem está te entregando ele, toda a parte de GeoPoint, é o Elasticsearch. Quem usa ou já usou o Tinder, a parte de matching é feita com Elasticsearch. Então, assim, ele te permite fazer análise de informação, ele te permite, eu vou falar mais dele mais para frente, mas só para contextualizar um pouco, permite que você faça instalação na sua máquina em poucos minutos, ou tenha um cluster de mais de 10 mil nós, como algumas empresas têm, em poucos minutos. 10 mil nós dá um certo trabalhinho, né, gente? 10 mil nós é nó pra caramba, mas também é fácil. E a gente tem a parte de ingest, e aí a gente tem os bits. Eu vou falar um pouco mais sobre bits, mas bits basicamente são enviadores leves, é uma palavra feia, né, mas é lightweight shippers. Eu não sei uma tradução boa para isso, mas são enviadores leves de dados que com função específica, e a gente vai ver essas funções. E a gente tem a ferramenta que eu mais amo nessa stack toda, que é o Logstash, que é o cara responsável por fazer os dados entrar. A magia do Natal acontece dentro do filter e eu tenho um output para algum lugar. Então esses são os caras que a gente tem. E aí a gente tem o coração de toda a história, que é o Elasticsearch. Deixa eu só pegar um negocinho aqui, que eu tenho algumas notas que eu não posso esquecer de falar. E assim, o Elasticsearch, ele é um motor onde tudo acontece. Tudo
depende dele para acontecer. Porque, como eu já disse, ele é uma base de full text search, onde a gente tem a capacidade de buscar tudo que a gente quiser. A gente tem a capacidade de perguntar coisas para ele responder de forma fácil, porque o sistema de query dele é muito interessante. Para ser bem sincero, é uma ferramenta muito legal, mas toda a magia é feita pelo Lucene. Já ouviram falar de Lucene? Projeto da Apache? Então, a magia do Natal dentro do Elastic é Lucene Query. E ele facilitou o acesso a essas coisas. E aí, a gente tem alguns pontos interessantes. Elasticsearch é rápido. Mentira. Não, sim, ele é rápido. E ele é muito rápido. Por trabalhar com o modelo de Inverted Index, é o modelo que o Lucene prega, ele fica muito rápido. Porque quando eu fui estudar Inverted Index, eu fui ler, putz, que coisa mágica que é isso, e eu me descobri que nada mais é do que o famoso índice remissivo que tem no final do nosso livro. Né? Acho que é índice remissivo que chama mesmo, onde você tem as palavras e a página que aquela palavra está, ou as páginas que ela está, para você buscar mais fácil e achar um conteúdo. E a magia do Natal do Elasticsearch é essa. Ele cria os índices, tipo abóbora, documento 30, 40 e 80, por contexto. E aí você acha a abóbora. São os tokens do Lucene. Né? Isso, assim, bem resumido do que ele faz. Né? E ele é fácil de botar no ar. Você pode simplesmente fazer o download dele, explodir, dar um / Elasticsearch, ele está rodando. Ou, e se você quer fazer um cluster, a magia do Natal do cluster ela é mais simples ainda. Eu vou ensinar agora como fazer um cluster de Elasticsearch. VI, elasticsearch.yaml, cluster name, meu cluster, host, o IP do host, master.nodes, o IP do seu node, o IP do próximo node, salva, vai para o próximo. Nome do cluster, o mesmo nome que você pôs, o host dele, master nodes, o IP do outro, o IP desse, salva, reinicia os dois, o cluster está pronto. Ponto. É só isso. E aí ele se vira com fazer balanceamento das shards, enfim. Isso é uma visão rápida do cluster, tá? Tem muito mais coisa por baixo para melhorar, mas você precisa de um cluster. Isso é um cluster de Elasticsearch, isso que eu acabei de falar. É muito simples. Outro ponto interessante dele, que eu acabei já puxando aqui, é a escalabilidade. Todo mundo sabe do desafio que é escalar um data store. Ou era, hoje não é mais. O Elasticsearch, você pluga caixas uma do lado da outra. Vou chamar de caixas, tá? Porque eu sou velho, eu ainda uso a palavra caixas. Uma do lado da outra, muito rapidamente. E a mágica acontece. Então você tem lá uma certa configuração e fala assim, putz, preciso de mais um nó. Você vai lá, sobe mais um nó. E nesse momento, ele automaticamente vai fazer o balanceamento, vai espalhar as shards, fazer as réplicas, blá, blá, e está no ar. Aí você derruba o nó. Magicamente ele refaz as coisas e as coisas funcionam. Então ele cresce e diminui. Diminuir nunca é bom. Mas ele cresce e diminui muito facilmente. Então, assim, para você escalar ele, basta botar mais caixas. E uma das ideias da Elastic é que out of the box, né, do jeito que você põe ele para funcionar, ele performa razoavelmente bem. Ele atende 99% dos casos. Você tira da caixa e põe para rodar. Né? Instalou, botou para rodar, montou o cluster, ele funciona. Já trabalhei com clusters com ingestão de 300 GB de dados por dia, tranquilo, 2 pés nas costas. Outro ponto extremamente interessante do nosso jovem, eu já falei, cara, eu vou falando, eu adianto as coisas, nem vejo que eu adiantei. Resiliência. Como você monta um cluster e tem espalhamento entre as shards, entre as réplicas, você cria réplicas de dado, pensa que você monta uma estrutura de forma que você perdeu um nó, você não perde dados. Quando eu falo disso, eu vejo lá um tempo atrás, quando eu falava de montar clusters, data store, coisas espalhadas, era difícil. E hoje eu ponho rodando dentro do meu notebook. Então, as coisas estão ficando cada vez mais fáceis para a gente fazer as coisas. Então você adiciona nós, se você perder nós, você não perde dados, se você configurou de certa forma correta as suas réplicas e tudo. E quando ele vai fazer as buscas, ele também é um cara bem espertinho, porque ele sabe mais ou menos onde as coisas estão, então você pode perguntar para qualquer nó. O cluster também é um negócio muito estranho.
Você pergunta para qualquer nó, e qualquer nó sabe onde as coisas estão. Obviamente que quando as coisas começam a crescer demais, é interessante que você tenha master nodes, ingest nodes, data nodes, e control node, e aí você vai, porque está ficando grande. Mas até 3, 4 nós, 2, 3 terabytes de dados, funciona magicamente assim. Flexibilidade. Ele também é um cara flexível por trabalhar com esse modelo documental. Então, por exemplo, quando a gente está falando de logs, se a gente pegar, por exemplo, o Filebeat, que eu vou falar lá na frente o que é, mas explicando rapidamente, é um shipper de files, né? O Filebeat é um shipper de files. Ele gera uma estrutura no Elasticsearch, que o Elasticsearch, a sua estrutura de dados chamada de mapping. Ele gera um mapping de mais ou menos 2050 campos. Só que se o meu log de Apache só usa 30 desses campos, ok, joga lá para dentro. Se o meu log do meu syslog gera 70 campos, ok, joga para dentro do mesmo índice. E não tem problema, a princípio. Pode ser que tenha quando cresce demais, mas a princípio não tem. E ele serve para logs, ele serve para o Uber te mostrar teu carro, ele serve para o Tinder mostrar quem tem match contigo, quem está mais próximo. Ele serve para uma telecom, no caso, o último trabalho que eu fiz, para levantar dados numa telecom. Ele serve para pegar dados de redes sociais e ajudar em políticas de governo, que é um projeto também que eu já fiz. Ele serve para você analisar sentimentos das suas coisas na rede social. Então ele tem múltiplos casos de uso. E é uma ferramenta teoricamente simples. E aí, passando um pouquinho pelo nosso brother Kibana. Kibana é um cara legal, é um cara que vai te ajudar a ver as coisas de uma maneira mais simples e fácil. Basicamente, a ideia do Kibana é que qualquer um possa gerar, conferir meu tempo aqui, gerar os seus dados, ver as suas coisas de forma fácil e rápida, onde não precisa ficar pedindo para alguém fazer um relatório. Tu tem as informações, você tem acesso ao Kibana, gera teu relatório, jovem. E gera relatório bonito assim. É muito fácil, cara. Eu nem consigo entender essas coisas. Mas é muito fácil gerar, sabe? Você olha um gráfico desse, para quem não manja, fala assim, caraca, deve ter muita coisa louca aí. Enfim, mas você gera isso muito fácil. Você gera coisas assim muito fácil. Quem já teve que fazer coisas de GeoPoint, plotar no mapa as coisas, sabe às vezes a dificuldade que é. No Elasticsearch tem um campo chamado GeoPoint, põe lat long e acabou. Está lá. Ele vai ler, vai plotar no mapa. Pode não te dar a precisão que você sonha em ter, mas te dá algo que você já tem agora. Você não precisa esperar lá na frente para ter alguma coisa, ou até para justificar algo que te leve a ter um sistema assim. E te leva a ter dados do tipo time series. Afinal de contas, o Elasticsearch nasceu para ser um time series database, né? E uma viagem que eu tive há uns tempos atrás na minha cabeça faz todo sentido, porque tudo o que a gente faz na nossa vida é um evento temporal. Eu tenho um tempo para dar uma palestra, eu tinha que estar aqui em alguma hora, eu gastei X tempo de carro. Toda a nossa vida ela é time series, baseada em uma série temporal. Nada mais justo que um data store que grave coisas baseadas numa série temporal. Porque quase tudo que rege a nossa vida é uma série temporal, de certa forma. É uma ilusão meio louca minha. E se nada daquilo está legal para você, você quer fazer aquele dashboard maroto com o seu logomarca, pá, o logomarca não pode falar, né? Assim, bonitão, e que atualiza em tempo real, cara, que é o sonho de todo mundo, tá lá e é open source, velho. Você entra no Canvas, Eduardo, beleza, você falou disso tudo, mas, cara, DSL, que é a Query do Elasticsearch, eu não manjo. Fica tranquilo, o Canvas é SQL, você pode fazer uma Query SQL num banco de dados documental, tirar os dados que você quer e montar um dashboard bonitão desse aí. Na verdade, um Canvas, né, uma tela, que fica atualizando em tempo real, que pode estar dentro do teu monitorzão bonitão, mostrando o quanto tu vendeu de alguma coisa, quantas pessoas fizeram algo, como que as coisas estão acontecendo, em tempo real. Real time. Isso é, na verdade, NRT, Near Real Time. Porque eu não posso falar tempo real. E aí vem esse cara aqui, que é a minha paixão total, Logstash. Logstash nada mais é do que um... Não, isso, vamos falar disso aqui primeiro. Logstash é um cara que é o seguinte, você tem um monte de input, um monte, imagina qualquer coisa,
E eu estou falando a verdade. Qualquer coisa, você pode jogar lá para dentro. Porque se não tiver nenhum plugin de input, tu tem um socket TCP e UDP. Se a tua aplicação não conseguir falar nem TCP nem UDP, a gente tem que pensar um pouquinho mais aí, mas tá lá. E Eduardo, ela fala um negócio muito doido, não é TCP, não é UDP, não é nada disso. Tu escreve um plugin, velho. Open source é para isso. Não é para isso que escreve open source? E ele faz a magia e gera análise, arquivamento, joga para Elasticsearch, monitoramento, alerta. E ele nada mais é do que isso aí, um pipeline. Tenho múltiplos inputs, e aí eu tenho inputs, como eu já falei, de qualquer lugar que você imaginar. Você tem input TCP, HTTP, ele faz um listening em HTTP, ele faz um pooling em HTTP, você coloca numa porta TCP escutando, ele se escuta também, então você pode conectar um pipeline no outro, começar a fazer umas magias meio malucas. E você tem um monte de filtro, que é onde a magia acontece, porque filtrar é onde você vai enriquecer a informação. Onde eu vou pegar o dado de uma API X, pesquisar numa API Y e gerar uma informação Z, que eu vou gravar em algum lugar. Eu faço tudo isso aqui dentro muito, muito fácil. Mas muito fácil mesmo. E eu tenho múltiplos outputs, ou seja, eu posso gravar em vários lugares diferentes. Como, por exemplo, eu posso jogar dados dentro do Elasticsearch, dentro de um chat para avisar que algo deu problema, acionar um equipamento que aceita uma chamada HTTP, que vai fazer uma determinada coisa, que de lá ele vai gerar uma resposta para um pipeline, que vai entrar, vai filtrar, vai enriquecer e vai me avisar, tal coisa aconteceu. E tudo isso muito simples, rápido e fácil. E ele é full integrado já com o Elasticsearch Kibana. Então, quando você gera um pipeline de Logstash gravando dentro do Elasticsearch, ele já cria mappings de forma automática, para que você consiga visualizar a maioria dos dados possível. Eduardo, meu dado não está lá. Ok? Seu tipo de dado pode não estar lá. Mas, cara, para quem não tem nada, metade é o dobro. Então, quando você tem alguma coisa, já é bom. Você consegue começar a analisar. Porque, às vezes, a curva para começar a analisar ela é muito longa. E aqui você tem, e o título da palestra não é mentira. Dava para eu largar o microfone e fazer em 40 minutos no meu terminal uma stack inteira dessa funcionando. Eu já fiz em 15. Conseguiria fazer em 40 e ficaria mais elaborado. Então você consegue botar isso rápido funcionando hoje. E o pior, isso funciona bem. E a gente tem os bits. Vai dar o tempo certinho, eu estou ficando bom nisso. Bits nada mais são do que agentes leves de função específica. Por exemplo, FileBit captura arquivos. WinLogBit, eventos de Windows. AuditDBit, eventos do AuditD do Linux. FunctionBit, coisas de Function as a Services, Serverless, essas coisas bonitas. PacketBit, Flow de rede. Está faltando mais um bit nessa história aqui. A Heartbeat, faz o serviço de Heartbeat. E o MetricBit, que coleta métricas. E esses caras coletam tudo isso e já são nativamente integrados com o Elasticsearch. Eles podem mandar direto para o Elasticsearch, se você quiser. Mas eles podem mandar para um pipeline Logstash, por exemplo, e você trabalhar esse dado lá dentro. E aí é um pouco do que já vem pronto dentro do Kibana. Eles têm um foco muito em infraestrutura, ok, é o que está ao mercado deles, mas serve para qualquer coisa. Mas tudo isso aí vem pronto, funcionando. A gente só não centraliza informações dos nossos serviços hoje se a gente não quiser, porque já vem tudo isso pronto e funcionando. Citando o case dessa telecom, o deploy de toda a estrutura com 3 nós de cluster funcionando e alguns bits pré-configurados para poder ser espalhado isso usando um gestor de configuração, eu levei 7 horas. 7 horas só para fazer. Depois tem as evoluções, melhorias de acordo com os dados entram, enfim, mas para estar no ar e fazendo uma prova de conceito, 7 horas. Aí eles pegam dados das coisas mais bonitinhas do planeta aí, como os Kubernetes da vida aí, esses orquestradores, mas o interessante disso não é nem isso. Ele agrega dados por metadados. Então ali eu tenho todos os meus pods, que são coisas do Kubernetes, enfim, e eu posso clicar em cada um daqueles e ver logs, métricas ou até questões de APM, porque ele integra tudo isso pelos metadados e gera visões a partir dos metadados. Parece meio lógico, né? Os metadados servem para isso. E se você não tem nada que te atenda, a magia do open source é essa, escreva. Tem a libbit, que é uma lib que te permite escrever bits.
Isso que é o interessante do open source. Se a gente não gosta dessa parte do open source, que é eu poder escrever, eu poder mexer no código, eu poder adaptar, eu poder gerar o meu, a gente não precisa falar de open source, a gente pode falar de freeware, que dá na mesma, eu só quero de graça, não me importa o que esteja acontecendo. Então isso é o legal, você pegar e escrever o teu, porque você precisa de um case específico. E não, muitas vezes, falar mal da ferramenta, porque ela não te atende, mas ela é open source. Tu pode fazer o que tu quiser, entendeu? E aí, para finalizar um pouco aqui as coisas, tudo no mundo é dados. Dado é o novo petróleo, o novo ouro, a nova moeda do momento. Uma universidade como essa gera dados absurdos, eu imagino. Muita informação, muito dado que está perdido no meio do caminho, que poderia juntar e tirar uma inteligência. Um exemplo daquele projeto lá do campus, acho que é campus sustentável, né, que são os IoTs, aquela coisa toda, ali deve gerar informação demais legal para tomada de decisão ou até para justificativa de continuidade de um projeto. E tudo isso em tempo real, rápido, fácil e simples. Basta pegar essa estrutura, instalar e começar a testar. É tudo muito simples e rápido. E era isso que eu tinha para falar, eu consegui cumprir a minha meta de não estourar o tempo, eu tenho lutado contra isso. Quem tiver LinkedIn, quiser me adicionar, Eduardo Neves, ou leiam este QR Code. Papo Precisa de Mim, a comunidade open source da qual eu faço parte, junto com este caboclo que está aqui na frente. A gente divulga informações, faz vídeos, webinars, tudo sobre coisas open source e sobre conceitos. Porque eu acredito muito que, muito antes de você saber ferramenta A ou B, é importante você ter um conhecimento estruturante. Porque o conhecimento estruturante vai te fazer qualquer coisa. Não importa, só um exemplozinho para acabar aqui, não importa qual seja o carro que você vai dirigir ou quão diferente ele seja, você sabe como funciona um carro, não sabe? Então você vai sentar, às vezes você vai apanhar um pouquinho no começo, mas vai dirigir. Esse tipo de conhecimento é o que a gente tem que buscar. Conhecimento que te estrutura a poder fazer qualquer coisa, porque você entende a base. E um recado meio filosófico: estudem, por favor, as bases da computação de verdade. Tem muita gente no mercado que não sabe como funciona o computador, não sabe como funciona a computação e está trabalhando com computação. Isso está gerando muito problema. É bizarro isso, mas é verdade. Então isso era o que eu tinha para falar. Estou aberto para perguntas, enfim, quem quiser trocar uma ideia, fazer alguma pergunta. Não sei onde tem outro microfone, enfim, não sei se é esse que anda. Se alguém tiver uma pergunta, pode fazer aí. Oi. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Obrigado pela palestra. Várias unidades aqui da universidade têm usado o Elasticsearch, né? E eu queria saber da sua experiência, como a gente tem um passivo muito grande de bases de dados relacionais, quando a gente vai fazer a ingestão dos dados no Elastic, tem esse gap entre o mundo relacional, né, e o mundo orientado a documentos, né? E aí a gente tem um trabalho aí, um plus de trabalho aí um pouco suado, dependendo de como está esse mundo relacional aí, né? Você tem tido experiências mais com logs ou com esse mundo relacional também? Trazer as informações do mundo relacional para dentro do Elastic. E me permite fazer mais uma pergunta? Sim. Sobre o Open Distro da AWS, né? O que você acha? Porque o Elastic com certeza é referência, né? Só que assim, tem um detalhe, né? Eu estava lendo a documentação e para você conectar no LDAP, por exemplo, ele é pago, né? O Elastic. A questão do controle de acesso eles liberaram recentemente, mas para plugar no LDAP, por exemplo, ele é pago. Então, no nosso caso lá no Centro de Computação, a gente está usando o OpenDistro. A questão do relacional, eu tive agora um projeto de e-commerce.
Basicamente foi isso. Eles tinham que sair de uma base relacional e ir para uma base orientada a documento. Não foi fácil, porque é um paradigma diferente para os programadores, é um paradigma diferente para quem mexe com banco. Eu estou com um caso desse agora na família, assim, né? Meu cunhado é programador e eu estou evangelizando ele para bases documentais. E aí ele está, cara, é tudo muito diferente. Realmente é diferente. O conceito de pensar é diferente, que você tem um baita documento com tudo dentro dele, né? Você não tem joins que acontecem, você tem uma coisa... Dá muito trabalho mesmo, né? É trabalhoso. O que eu fiz nesse caso do e-commerce foi, fazemos um river de dados ali direto, tipo, tira a base as is de algumas coisas, putz, está faltando isso aqui, então vamos lá, refazemos o mapping, adicionamos isso, reindex, põe de novo. Porque eu tinha essa possibilidade de fazer e de ir evoluindo aos poucos. Quanto à questão da briga OpenDistro e Elastic, vamos lá, ser bem rápido. Eu sou Community Manager de Elastic para Campinas, né? Então os meetups de Elastic sou eu que organizo. Eu critico muito a questão da Elastic quanto ao seu licenciamento. Tipo, liberar, botar usuário e senha, mas querer que eu me conecte no OpenLDAP eu ter que pagar licença, desculpem a palavra, é ridículo. É ridículo. Né? Faça eu te contratar de você uma subscrição porque você é bom, não porque você me capa funcionalidades. Então, isso eu discuto muito com eles. É uma briga. Não tenho solução para OpenLDAP ainda no Elastic. Então, ir para um OpenDistro é uma ideia. É uma briga forte. Elastic e Amazon estão emburradas umas com as outras. Estão se gostando mais do que gostariam. Apesar de, no AWS Summit vai ter patrocínio da Elastic, mas enfim. Não tem solução dentro da Elastic em si. Teria que buscar algo fora ou tentar, de certa forma, codificar alguma coisa, né? E aí fica meio estranho. Mas aguarde, porque eu acho que a cabeça da Elastic está mudando em algumas coisas. Estão vendo que não é tão assim. Espero que eu tenha conseguido responder um pouquinho. Tem mais uma? Não tem? Não tem? Olhe uma, mais uma. Mais uma? Vai, não vai? Não vai? Eu sou cego, não consigo ver se tem mãos levantadas. Não tem mãos levantadas? Não tem, a pessoa fez assim, tipo, vou, não vou. Então não vai. Então acho que é isso, não vejo mãos. Se tiver mãos, eu vou estar ali fora ali um pouquinho. Acho que tem um coffee agora, né? Eu vou estar ali, a gente troca uma ideia. É isso, muito obrigado pela atenção de todo mundo. Espero ter atingido o objetivo aí. Valeu.